Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Vale Coop, o nosso ValeCast. Esse nome ainda é provisório. Se você tiver uma sugestão, pode escrever aqui que a gente pode mudar. As ideias estão fluindo. A Vale Coop está lançando o primeiro podcast pedagógico do Brasil, da América Latina, do mundo. Não sei, o importante é que vai vir muito conteúdo bacana. E já que é o primeiro, não tínhamos como começar sem falar com o fundador da Vale Coop. Quem fundou essa empresa? Quais são os assuntos? Qual é a história por trás disso? Com vocês, Elon Oliver. Foi ensaiado. Todo mundo recebeu para bater palma. A gente passou aqui uns 30 minutos ensaiando como é que ia ser essa Mas parte. Deu certo, ficou bacana. Deu certo, ficou legal. Então, eu muito obrigada por ter topado essa loucura que é gravar um podcast, ainda mais sobre o assunto pedagógico, que gostoso. Não tem. É gostoso, porque é um bate-papo, né? É um bate-papo. É para ser realmente uma conversa para as pessoas compreenderem melhor o que é Vale Coop e para entender que por trás tem uma empresa, existe som, existe um negócio também. As pessoas querem saber sobre isso. Legal, vamos conversar, tô animada. Então, vamos lá. Mas primeiro eu queria saber... Elon, a gente abriu caixinhas de perguntas e, recebemos essas perguntas várias. Antes mesmo de abrir nos stories, as pessoas sempre perguntaram. E quando descobriram que o dono da Vale Coop é um homem, as pessoas ficaram curiosas. Você é pedagogo? Conta pro Brasil. Será que sim? Será que não? Eu não sou pedagogo, né? Não é pedagogo, Tava brincando aqui com elas, eu não sei o que é BNCC, não sei o que é LDB. Tem problema não, depois eu te explico. Pode até parecer assim, mas como assim, né? Não, é o seguinte, eu montei uma empresa e eu não necessariamente preciso saber, mas eu preciso contratar pessoas qualificadas que saibam tudo isso, né? Então, eu cuido mais da parte administrativa, a parte burocrática, que eu tenho certeza que também tem muita complicação, tem muita palavra difícil que vocês não devem saber. Essa parte eu não quero nem me meter, que eu não sei nem para que lado vai. Eu prefiro mil vezes uma BNCC, uma LDB. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Pois é, então, eu não sou pedagogo, né? E eu acredito que é bem raro isso acontecer, uma pessoa montar uma empresa numa área que ele não domina. Conheço poucos empresários que fazem isso, né? Que monta... E que faz com qualidade também. Então a preocupação é assim, eu acho que a única coisa que eu já tive, assim, de uma coisa mais próxima de escola foi que eu fui contador de histórias. Não, fui um músico de contação de histórias. Que auxiliava uma contadora de histórias. Acho que muita gente deve conhecer a Lívia Alencar aqui, né? Famosíssima. Isso, que aí tem uma história, que foi aí que começou a ideia de começar a trabalhar com a parte infantil, aquela coisa, foi muito legal essa parte. Eu sou compositor desde muito tempo, eu gosto de escrever. Essa parte. E aí, bastidores, vocês sabiam? Não. Que ele é compositor? Não, eu sou compositor. Eu gosto de escrever. Escrevo mal pra caramba. Mas o bom é que a ideia flui. É o que eu falo pra Rayane. Eu falo assim, eu escrevo. As minhas ideias são boas, mas a minha escrita é terrível. Então, pega a ideia e corrige a escrita. Porque eu sou. É bem isso. Mas então, eu gostava muito dessa parte de cantar para criança, né? Eu já cantei também sertanejo. Olha, daqui a pouco vamos pedir para você cantar aqui. Depois dá uma palhinha pra gente. Não dou nada. Eu prefiro nem ficar nessa área mesmo aqui que tá bom, tá mais confortável. Mas o que eu achava interessante é que, assim, todo mundo que canta, tem sonho de cantar, essas coisas, pensa em ser famoso, né? É muito difícil você escrever uma música e o adulto pegar rapidinho e tal, essas coisas. E eu achei muito legal nessa parte que quando uma vez eu tive a proposta de fazer uma música para um aniversário. E aí eu fiz a música para o aniversário e numa noite, no outro dia, as crianças estavam cantando a música, porque, né, música para criança é repetitiva, né? Criança pega muito rápido também. Quando é divertido, ela se identifica, as musiquinhas fluem assim. Aí eu achei aquilo massa. Nossa, eles já estão cantando minha música, né? E os pais também, né? Então, quer dizer, eu consegui fazer os adultos cantarem, mesmo que seja música infantil. Eu lembro até que tinha um cantor de infantil, eu não lembro o nome dele, que ele era uma pessoa que fazia música para criança, só para criança. Ele fazia encenação e tal, essas coisas. Até tentei ser igual a ele.
mas eu acho que eu sou um pouco tímido para isso. Tímido assim, né? Eu não consigo fazer... Sério, eu tenho histórias de contação de história também que... Então, a gente vai ter um outro podcast só para saber essas histórias. Nossa, passei vergonha demais. Mas deu certo. E eu gostei. Isso me introduziu na parte infantil, né? No meio infantil, onde eu gostei bastante. E também a parte da gente ter apresentado um programa de TV, né? Foi legal. Ah, isso é verdade. Pra quem não sabe, tem no YouTube? As pessoas conseguem achar no YouTube? Tem. É só procurar... A Menina Bonita do Laço de Fita, aí colocar, eu acho que Lívia Alencar vai ter lá essa parte. Tem também a história do Cocô. Maravilhoso. a história do Cocô, que a gente cantou também lá. Aí de lá vai ter, né, as playlists lá do... Eu acho que ninguém imaginava que ia ver um podcast com o dono da Vale Cup e ia sair com a história do Cocô no YouTube. Vai ter, e eu vou passar vergonha pra caramba, porque tem eu lá, a primeira vez que já tá apresentando em rede nacional, cantando, né, só com voz e violão, aquela coisa, e a contadora de histórias. Ela era a estrela, mas eu tava ali querendo aparecer de alguma forma. Maravilhoso. E é muito bacana quando você falava sobre musicalização, porque falou assim, festinhas infantis, mas ainda vem um pedagógico. Então, acho que já sempre tá voltando, assim, pra formação da Vale Cup, porque é uma necessidade, os professores precisam desse conhecimento, uma musicalização, uma capacitação. Então, acho que desde a condição de história, quando você reparou, olha, as crianças pegam rápido a musiquinha. Sim. Um professor que também tivesse essa visão de criar as próprias músicas para a sala de aula já faria um diferencial enorme. Então, fica a dica. A gente não precisa só procurar músicas na internet, a gente pode criar... Sim, E criar música para criança não é difícil. Porque é você pegar uma frase que seria legal. Por exemplo, olha só, se colocar a frase... Eu quando falo cocô pro meu filho ou pros meus filhos... Nossa, morre de rir. Então, você coloca uma frasezinha engraçada, coisas que você sabe que as crianças riem fácil. Aí você fez uma música e repete aquilo e pronto. Você fez a alegria da criançada. Elon, quando você contando, né, de musicalização, você está inserido nesse meio já. Desde a musicalização, entrou no meio pedagógico, você teve contato com diversos professores do Brasil todo, né? Sim. E o que você pode reparar, assim, o que os professores mais querem saber? O que eles querem? Olha, o que eu vejo assim, vamos lá, a gente aparece muito na parte de educação infantil, né? Sim. Na parte de educação infantil, o que eu vejo mesmo que falta nas escolas, nas escolas e tal, é aquela parte de entretenimento legal. Sabe? E a gente estava falando de música, né? Você tem essa visão sem ser pedagogo. Não, porque eu visitei as escolas, né? E é muito importante. Eu visitei as escolas. Então, por exemplo, aqui na Vale Cup, o que eu percebi é que até a gente teve uma reunião esse tempo agora e falamos muito sobre isso, né? Sim. Então, eu percebi que, poxa, eu acho que a gente ainda está seguindo uma linha... porque a gente está ensinando professores. Então, se a gente ensina professor... Se o professor vê a gente ensinando de uma forma diferente... Tradicional? Sair um pouco do tradicional, né? Sair um pouco do tradicional... eles vão falar assim, poxa, eu posso fazer também diferente na sala de aula, né? Então, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora, se vocês não seguem as redes sociais, no Instagram temos o quê? Tem um vídeo de 1 milhão lá, né? Tem 2 vídeos mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Tá quase 2 milhões. Tá batendo 2. A Nathalie aqui no fundo que participa do vídeo. Pois, que legal. Então, e aí, quais são os conteúdos que viralizam? O cotidiano de um professor, que é muito engraçado, que é aquela coisa mesmo... Os surtos que a gente os surtos, aquela coisa... E que aí você vê que é um conteúdo legal, divertido e que faz sentido, que toca e, ao mesmo tempo, as pessoas se familiarizam com aquilo. Aí vamos passar para a sala de aula. Né? Na sala de aula, as crianças, elas também precisam se familiarizar com que... Se identificar também. Se identificar. Então, como você ensina na sala de aula, eu acredito que o jeito que a gente ensina aqui precisa mudar, por isso que a gente está tentando fazer coisas diferentes. Vocês vão perceber que a Vale Cup está mudando. Então, porque aquele cursinho de você então vamos falar sobre, de novo, BNCC, LDB, e aquela não sei o que lá... O professor que vê uma coisa diferente, ele vai querer aprender dessa forma diferente. E ele vai entender que ele pode ensinar de uma forma diferente também, né?
E a gente fala tanto, você na sala de aula, você tem que trazer recursos, você tem que trazer uma aula diferente. Porém, quando a gente fala para os adultos, a gente acaba trazendo a mesma coisa. Então, porque a gente tem que dar... Se a gente fala tanto para trazer diferente para as crianças, por que a gente não traz diferente para os adultos? Pois é. Então, realmente é uma sacada. Olha só, ninguém sabe dessa conversa que eu tive com a Ananda, né? Eita. A conversa com a Ananda, eu falei assim, Ananda, tá bom, você é uma pessoa que tem, assim, currículo. Ananda, o que a Ananda faz? Ela é professora, é o que mais? Ela aperta parafuso. Aperta parafuso. Faz tudo, Então, a Ananda faz tudo. Mas eu falei, Ananda, vamos lá. Quando você grava um vídeo, e eu sei que você estuda bastante para fazer seus conteúdos. Isso, os conteúdos antigos, vocês podem ver. Alguns não vão nem sair, né? A gente tirou alguns, porque nós vamos querer colocar coisa nova. E essa conversa que eu tive com ela foi a seguinte, o que você gostaria de ouvir, de ver de verdade, né? Eu fiz a mesma pergunta para a Nathalie, né? A Nathalie falou, uma coisa engraçada, eu vejo uma vez, 2 vezes e tal. Não quer dizer que a gente vai deixar de ser uma empresa séria por causa disso. Sim, o conteúdo ainda vai ser passado. O conteúdo vai ser passado, mas de uma forma um pouco diferente, né? Então, mas isso também dá trabalho, né? Para você entender, dá trabalho, mas só para você entender que, apesar de dar trabalho, é mais gostoso de fazer. Eu tenho certeza, eu nem te perguntei, mas eu tenho certeza que você fica um pouco receosa de fazer um conteúdo mais sério, né? Mais sério. Mas mesmo se você tiver um roteiro legal, uma historinha, alguma coisa assim que né? Por exemplo, qual seria, se a gente está fazendo praticamente uma gravação direta aqui. Sim. Né? Por quê? Porque é uma conversa. Se eu chegasse com assim, Ananda, ou você chegasse comigo, vamos fazer uma entrevista? É diferente. É diferente. Mas é praticamente o mesmo contexto. É praticamente a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Por quê? Porque tudo está mudando. As pessoas não gostam de coisa automática mais. Não tem mais, né? Então vamos fazer coisa diferente. É isso aí. Então, se você tiver alguma sugestão aqui para nos dar de coisas diferentes que a gente pode fazer com assuntos. Vamos lá, eu quero falar sobre... Eu não sei. Gente, fala outro assunto, que eu só sei BNCC e LDB. É o quê? Educação alfabetização. Alfabetização. Então, vamos falar sobre... Psicomotricidade, né? Psicomotricidade. Tá vendo, gente? O bullying que acontece. Neuropsicopedagogia. Imagina você falar de neuropsicopedagogia. Olha, consegui falar. Neuropsicopedagogia de uma forma mais... legal, você fala lúdica, né? Sim. Mas mais lúdica para o professor, e não só para as crianças. Porque todo mundo fala, é muito difícil, porque a gente fala sobre sinapse do cérebro, sobre neurociência. Quando você entende, que nem eu entendi, eu falei, gente, não é para ser difícil assim. Na verdade, a gente consegue fazer de jeito mais simples para todo mundo aprender. Não pode ser uma coisa, só quem mexe com neuropsicopedagogia tem que saber termos difíceis. Não, gente, o que acontece com o cérebro? Vem um neurônio com o outro, dá um choquezinho, aí vem a camada de bainha, aí passa uma informação e tudo isso pode ser passado de jeito muito mais simples. E na faculdade, na pode ficar... Gente, não precisa dessa seriedade toda. É para ser divertido, é um assunto gostoso para muitas pessoas. E é tão importante que as pessoas deixam passando porque não sabem passar o conteúdo. Vai pegar muito mais, você vai aprender muito mais. E pode ficar preparado. Todos vocês podem se preparar. Anota. Que vai ter uma mudança muito grande nos nossos conteúdos aqui. A gente está fazendo aqui. Agora, eu queria só pedir uma oportunidade aqui, já que nós estamos, né? Vamos lá. Para a gente falar da ValeFlix, né? Essa nossa patrocinadora oficial. Tô brincando. Mas tá bonita, né? Mas tá bonita, tá legal. A gente tá lançando agora a nossa plataforma, que é a ValeFlix. Uma nova plataforma. É uma nova plataforma onde você, que é professor, você pode acessar todos os cursos, todos eles, e assistir todos eles. E aí tem essa é a pegada. Nós não vamos ter só cursos lá dentro. Não só cursos. Então, entendendo que todo o nosso público, a gente vai falar disso rapidinho, daqui a pouco, que todo o nosso público, a maioria é mulher. Essa é uma dor. A gente vai falar dessa dor do Elon daqui a pouco. Pois entendendo que a maioria, né, de vocês que estão assistindo são mulheres, nós também vamos colocar conteúdos para mulheres,
coisas bacanas, historinhas muito, muito bem elaboradas, com nossos roteiros. Vai ser muito legal mesmo. Vocês estão entendendo, né? Que tá mudando bastante, estão né? preparando um negócio bem legal. O que eu digo é o seguinte, ó, eu assisto, por exemplo, a Netflix, se quiser patrocinar também, né? A Netflix. Então, o que eu vejo na Netflix? Eu tenho a Netflix, eu tenho outros canais também, né? Outras plataformas. Só que eu gosto muito de empreendedorismo, por exemplo, né? E eu não vejo filmes, já vi todos, e falta conteúdo para isso. Na pedagogia também. E na pedagogia, imagina só se você tiver uma plataforma com cursos, né? Onde você tem os conteúdos, você tem um certificado, mas também nós vamos ter outras coisas lá dentro. Espere, aguarde e confie que vai ser muito legal. Isso é muito bacana, porque você vai conseguir linkar o que passou de uma forma mais divertida em algum vídeo diferente, aí você liga com o curso, porque o conteúdo vai ter sido explicado também. Então o conhecimento vai agregando e você vai se divertindo junto. Então, professor, você além de ser professor, você é um ser humano, você é uma mulher, você precisa rir, você precisa se divertir. Então não é só termo difícil, a gente consegue deixar tudo mais leve. Nós estamos gravando aqui hoje, ainda não está no ar na gravação, mas quando nós soltarmos o vídeo, você pode ir lá no site www.valeflix.com.br e você pode garantir a sua assinatura. É muito melhor você ser um assinante da plataforma, por quê? Porque você paga menos. Você vai poder ter acesso a todos os cursos em vídeos, materiais. Nós estamos colocando também parte para concurso, que é importante. Importantíssimo. Está saindo muito concurso, viu, ano que vem. Exato, e nós estamos colocando essa parte também. E você vai ver o preço lá, vai ter uns negócios bacanas lá. Tá muito bom, tá bom? Só acessa www.valeflix.com.br e você assiste o nosso vídeo lá. Acredito que você vai gostar. Tudo que você precisa em um só lugar. Olha só, fazendo propaganda. Aproveitar o momento. Elon, agora um assunto sério. Eu sei que é uma dor sua, porque toda reunião você comenta isso. Aqui só tem mulher, Elon. Tá. Como é que... Qual que dor é essa? Porque você sempre fala disso pra gente. Gente, então, realmente, aqui na Vale Cup praticamente só tem mulheres. É por isso. Agora, eu queria fazer um apelo aqui para todo mundo aqui. Tem o Gênesis, gente, na edição. O Gênesis não é pedagogo, tá vendo? Não é. Não tá. O Gênesis não tá todo dia. Nós temos uma equipe, a equipe já teve 2 homens trabalhando hoje. Todas são mulheres, né? Só mesmo eu que sobrei de homem. E eu falei, eu tenho que contratar homem, essa é a minha meta para esse ano agora, até o fim do ano, é contratar um homem. Mas, tirando esse gancho também, eu vejo que falta homem na pedagogia, né? Será que isso é um preconceito? O que é? Existe na verdade, isso? Esse preconceito ele existe porque as pessoas associam homem com... o sexual, né? O gênero. Mas se for homem, é homossexual. Eu não posso... Homem não pode ser pedagogo, que vai trabalhar em educação infantil. Como que vai trabalhar com criança pequena? Tem um preconceito. O próprio homem tem preconceito. Exatamente. Sério? O próprio... Acho que é coisa de mulher. Será que tem algum homem assistindo? Se tiver algum homem assistindo, manifeste-se. E, por favor, participa desse protesto. A gente precisa, então, incluir, e as escolas precisam compreender que são profissionais capacitados também. Na faculdade, eu acho que tive um homem só na minha turma o ano todo, assim, uns 4 anos. Falei, gente, por quê? Porque ainda acho pedagogia coisa só de mulher, sendo que o ensino, a pedagogia é uma ciência para todo mundo. Sim, eu acho interessante também, um exemplo, agora colocando uma coisa um pouco mais pensativa. Eu acho que se os homens se interessassem mais por essa profissão e se tivesse a oportunidade dentro de sala de aula, nós teríamos uma certa mudança, principalmente na parte também dos meninos, né? Como presença masculina, aquela coisa toda, né? Representatividade, né? E outra, não colocando nada de gênero e tal, essas coisas não tem nada a ver. É um trabalho. É um trabalho. Eu sinto isso, né? Por que só titia, né? Por que não titio também? E por que só mulher na Vale Cup, né? Porque eu só acho mulher que trabalha com pedagogia. Tá vendo? Se você é homem, pedagogo... Já se candidata. Não, mas esse assunto é muito importante, porque realmente as escolas têm preconceito. E por isso, enquanto não ficar só na mulher, as pessoas não vão achar que pedagogo é cuidar de criança. Porque associa a mãe ali ao cuidar. E talvez com mais homens
Ananda Gouveia, o que é pedagogia? O que é pedagogia? É uma ciência da aprendizagem e não é simplesmente sala de aula. Pois é, aprendi agora. Vocês estão vendo, né? Olha que incrível, ainda bem que estamos aqui lutando. Essa é uma outra parte importante também na nossa plataforma da Valiflix. Porque se não é só sala de aula, então não quer dizer que não é só curso. A gente pode fazer conteúdos educativos de uma forma diferente e pronto. Só para você, não precisa ser certificado, só por causa do certificado, essas coisas, mas sim para entender, para você aprender de uma forma diferente e tal. Então, se você... E outra coisa, se você... se eu não gostei da plataforma, não tem problema. É só sair. Só não sair. Vai ter... você pode sair na hora que você quiser, você pode cancelar sua assinatura caso você não ache legal, mas você vai gostar. Você vai gostar, porque lá tem além das coisas que já estão, né, prontas, tem as coisas que a gente já tem programado para lançar. Vai ser legal. Vai ser bacana. Muito bacana. Então, falando em plataforma, falando sobre a ValeCup, a gente precisa saber, a pedagogia é um negócio milionário, na sua visão? Pedagogia é um negócio milionário. Eu não vou ficar aqui criando concorrência para... A concorrência já foi, essa aqui já ganhou. Bom, vamos lá. Eu percebi... Então, vou contar um pouco da minha história. Né? Compreender. Eu percebi... na verdade, eu não comecei... Seu foco não era pedagogia antes? Não, eu queria ser empresário. Né? Eu queria empreender. Eu morava aqui no Gama, né? Nossa, longe daqui. Eu nasci no Gama, morei em Santa Maria, daqui do Distrito Federal, para quem conhece, quem não conhece, quem de Brasília coloca aí, né? Já comenta. Mas eu morei a minha família é muito pobre, né? Meus pais se separaram várias vezes e tal, então é uma história, aquela história, né? Que eu passei fome muitas vezes, até adulto eu passei fome, né? Mas eu sempre tive muita vontade de crescer na vida, de me tornar uma pessoa próspera, rica e tal. Né? Não tem nada. Os pais, tadinho. A gente... E a oportunidade de poder ajudar. E o que eu queria mesmo era mudar. Era assim, poxa, meus pais não me deram esse conforto, e aí eu dou os conforto para os meus filhos, né? Para minha família. Então, eu sempre pesquisei bastante, comecei a pesquisar sobre empreendedorismo e tal, essas coisas. E aí vem aquela questão. Eu comecei a montar empresas e comecei a dar errado. Não deu certo de primeira, até né? Dar certo, então o negócio... E é assim. E mesmo no negócio que você sabe que dá certo, ele tem aqueles baixos onde você tem que começar a enxergar, né? Por exemplo, quando eu comecei trabalhando com pedagogia, por exemplo, na área de pedagogia, não tinha quase ninguém fazendo. E eu achei uma área legal, que eu entendia, não por eu ser pedagogo, mas por eu já ter trabalhado com público infantil, né? Contação de histórias, essas coisas, né? E também tem uma grande parte disso também na Lívia Alencar, que também, na época, me ajudou a fundar a empresa. E a gente fazia um curso dela, de contação de histórias, né? E aí, nessa época que eu comecei, eu já estava tentando fazer um monte de coisa. E aí tem uma coisa, uma pausa nisso aí, que é a pausa do nome, né? Não, esse nome aqui é Valiflix, que é o que a gente está fazendo, nosso patrocinador oficial, então, Valiflix. Então, pera, dá uma quebra, você que está assistindo. Escreve aqui nos comentários. O que você acha que significa ValeCup? Então, o que é? Eu vou contar o que eu achava. Quando eu entrei na empresa, ValeCup, eu já conhecia. Então, quando eu fui contratada, eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar na empresa que eu tenho um curso. Foi assim, realmente abriu a mente. Eu achava que era ValeCup, Vale Cursos Pedagógicos. Aí eu descobri, não foi logo que eu entrei, não. Foi um dia desses. Um tempão na empresa que eu descobri que não é isso. Você sabe, Nathalie, o que é? Não. Você não sabe ou você tá fingindo que não sabe? Só porque tá gravando. Não, você é real, que a Ananda não compartilha certas coisas. É sério? Não, é bom pra ser mistério, né? Tem que saber o que é. Eu tô 3 meses de empresa, calma. Então, 3 meses tá na hora, né? Tá na hora. Você tá pronta pra descobrir o que é ValeCup? Me surpreendam. Bom, é o seguinte, ValeCup quer dizer... todo mundo fala, vale
cursos válidos para professores, alguma coisa assim, né? Que é o que eu sempre explico para quem pergunta o nome. Mas eu nunca digo de onde ele veio. Que é, encaixou bem, se não for. Encaixou bem porque aí a história é a seguinte. O nome era Vale Cup porque era Vale Cupom. Cupom de descontos. Eu tinha feito uma empresa de cupom de descontos naquele tentativa, né? E deu errado, empresas. Quebrei total. Mas eu tinha o nome da empresa e eu tinha a empresa aberta. E aí começou a dar certo a questão da contação de histórias. E aí eu tive uma ideia de falar assim, vamos sair um pouco mais só de contação de histórias e vamos começar a pegar a parte da pedagogia. Só que na época eu não tinha muito dinheiro. Quer dizer, não tinha dinheiro, né? Você aproveitou, não? Tinha dinheiro. Aí eu falei assim, eu falei pro meu sócio, né? Eu falei, tá, a gente pode mudar. Ele falou, é tanto pra mudar. Eu falei, não dá pra mudar, vamos deixar do jeito que tá. E eu nem pensei assim, e aí se perguntaram depois? Eu não pensei, é porque não tinha dinheiro, não dava pra... Então... Só deixei Vale Cup. Depois, eu acho que 1 ano depois eu vim pensar, tá, e aí? Que eu vou explicar pra quem perguntar, né? Será que não tinha dinheiro, gente? Aí ficou mais E não é tão caro, eu acho que era R$1.000 pra uma coisa assim, para trocar de nome. Eu não tinha dinheiro. Mas deu certo, e até mesmo por ser um nome diferente, né? Sim, se você pesquisa, vai aparecer aí surge ValeFlix, o ValeCash. E, né, tudo vale alguma coisa. Vale. E Vale Cupom. Vale Cupom, mas Vale Cupom não é mais. A gente... quem sabe a gente não faça um Vale Cupom para os professores diretamente. Eu acho que eles vão adorar. Ainda mais agora vindo plataforma nova. Vai ser legal. Cara, nós estamos preparando um negócio muito bacana mesmo. Nossa, assim, nós estamos muito animados com o que vai acontecer daqui para frente. Principalmente pensando em mudar o rumo da história e fazer coisas diferentes, né? Então, a minha história é essa. Comecei bem pequeno, bem, né, pobre, muito, assim, de periferia mesmo, pais separados e um monte de coisa. Passei fome adulto, assim... Cadê a música de coisa? Edição, põe uma chuva aqui. Então, eu realmente... eu vivi essa vida, né? E até é importante as pessoas saberem que, na verdade, manteve, né? Porque quando você começa a trabalhar e cai, tipo, nossa, não deu certo. É muito difícil você continuar lutando, buscando, acreditar que vai dar certo em algum momento. Eu acho assim, eu não entendo... a gente tem conversado bastante a realidade do professor, né? A gente vai falar ainda mais sobre... Essa é uma pergunta que eu faço. Tem a questão do professor empreendedor. Aquele professor que gosta de fazer coisas, de ter o seu negócio próprio, de tal, essas coisas, que é o nosso público principal aqui. Pensar assim, cara, ou mulher, né? Porque a maioria é mulher. Gente, não desiste, né? Não desiste. Porque tem as probabilidades de erro, de um monte de coisa que vai dar errado e tal, essas coisas. E uma hora você vai acertar, né? Nós estamos fazendo, assim, coisas que eu nunca imaginei. Ó, pra você ter uma ideia, eu vim descobrir agora o que é as minhas coisas da vida, sabe? Assim, o que chamado. Meu chamado, sabe? Dentro da Vale Cup. Mas não só dentro da Vale Cup, que eu tenho outras empresas também, mas o formato eu descobri dentro da Vale Cup, sabe? Eu descobri o que eu gosto de verdade de fazer. Não é, sabe? Bom, uma hora eu compartilho mais. É uma coisa gostosa. Por exemplo, esse negócio aqui da gente estar gravando e tal. Eu trabalhei em televisão, né? Eu gostava dessas coisas de câmeras e tal. Eu tenho história. Eu tô falando, já fazer mais uma coletânea aqui. Eu tenho história. Mas, então, eu morei sozinho desde os 13 anos de idade. 13 anos. Oh, meu Deus, uma criança. 13 anos. Morava em Manaus. Eu saí daqui de Brasília para Manaus, para Mato Grosso. E todos os lugares não conhecia ninguém. E passava fome, um monte de coisa. E aí, os outros olhavam para mim, tipo, me menosprezando. Eu falava assim, eu vou ser rico, cara. Não sabe nada. E eu realmente... Eu tinha essa visão de que... uma coisa que faz sentido, tem uma ligação com a questão escola, a questão não só a escola, mas a questão aprendizado, é que eu percebi que aprender, independente de você estar numa faculdade ou só na escola, mas aprender
por um motivo é melhor do que qualquer coisa. Você saber assim, por Sim. exemplo, eu preciso descobrir como fazer tal coisa. Isso é legal, uma dica para os professores. Né? Eu não sou engraçado, eu não sou... Beleza, então vai lá no YouTube, no Google, que agora nós temos tudo isso aí, e pesquisa lá. Como fazer coisas engraçadas, como ser treino, melhor, né? Você tem que ser um aprender. professor melhor, como ser... E a minha área é empreendedorismo, essas coisas, eu sempre comecei a pesquisar, eu comecei a aprender desse jeito. Autodidata? Não. Eu aprendi fazendo, mas aprendi muito com as pessoas no próprio canal do YouTube. Então, Tem muito conteúdo. Tem muito né? conteúdo. Vale Cup mesmo. O conteúdo é gratuito. A pessoa consegue ir lá buscar. E isso é engraçado, porque as pessoas falam assim, Ananda, você falaram aqui, né? A Ananda faz tudo. Porque eu sou muito nova, porém uma extensa experiência. Mas é porque eu sempre busquei. Então, eu não esperei ir para a faculdade. Sobre o autismo, que é uma das minhas pesquisas principais, é porque eu conhecia pessoas com autismo. Falei, como que funciona? É curiosidade, né? É curiosidade. Como é que eu posso fazer para melhorar? Que eu vi que tinha algumas coisas erradas. No balé. Como eu comecei? Eu comecei a ver blog, na época dos blogs, então eu via os passos, como que funcionava, eu treinava em casa até minha mãe me colocar no balé. Então tudo isso foi sendo motivado desde aquela curiosidade. Então é muito bacana, porque veio pandemia. Sim. Então muitos professores começaram a empreender. Então, a pedagogia, ela vai além da sala de aula para vários setores. Tem professoras vendendo materiais, cursos, mentorias. Então, a gente consegue trazer o que gosta, que nem você descobriu agora, para fazer dinheiro. É importante, principalmente porque a gente não sabe quanto tempo tem aqui, vivendo e tal, essas coisas. Nossa, né? já pesou a longa história. Mas... Obrigada. Eu tô empolgada aqui. Vamos aprender. A gente não sabe eu falei pra você, você começa a falar uma coisa séria, aí eu falo assim, poxa, eu acho legal, acho bacana. Mas eu me... Assim, tudo que eu falo, eu levo para um lado assim, onde porque eu gosto de aprender... de um jeito mais diferente, né? Eu, por exemplo, aprendo muito com filmes, aprendo muito com essas coisas porque eu gosto de entreter mais, né? Desculpa ter acabado com a tua história. Não, eu tava aqui, né? Minha mente tava assim, vamos todos lutar, não, a gente vai morrer. Tem gente chorando lá fora, aí eu chego e puf, não. Você falou sobre... Ela empolga, né? Eu vou... Ela quer chegar até o momento do choro, né? Gente, a minha história, você tem a sua história, a minha história já é um pouco dramática também, então, mas não vem ao caso. Vem sim, daqui a pouquinho nós vamos fazer entrevista com a Ananda. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Eu acho uma boa, né? Prefiro estar aqui do outro lado. Tu vai ver. Senão eu vou chorar, não, eu choro fácil. Você falou sobre entreter, o professor ser diferente. Pra você, vou soltar uma pergunta, e você vai responder com sinceridade. Tá. Professor é palhaço? Professor é Porque palhaço? Você falou sobre ser engraçado, ser diferente, entreter. Tu quer pegar na polêmica aqui, né? Estamos gravando. E Tá. sem cortes, hein? Sem corte, tá. Não, tudo bem. Eu acho assim... Eu nem digo que é palhaço, assim, que precisa só fazer palhaçada, alguma coisa assim. Mas eu acho, assim, a minha visão como criança, eu lembro quando eu era criança, o que me prendia a atenção era o que saía do contexto por exemplo, uma leitura daquele jeito quadradinho, aquela bem coisa bem tradicional, aquele professor, sabe, Caxias e tal. Eu nem lembro dos professores de Caxias. Ou se lembro, eu lembro como chato, né? Ou chato, alguma coisa. Desculpa seus professores, se tem alguma Caxias aqui. Mas é isso, eu não lembro mesmo. Eu tô sendo bem sincero. Eu lembro daquela professora ou professor que era divertido, que contava história, que ficava com a história e esquecia até de algumas coisas da aula. Mas é isso, porque você começa a ver que se é importante para você ter lembranças de sala de aula, é importante o que o professor vai transmitir, porque faz muito sentido. Tudo que o professor transmite ali, a criança pode levar para a vida toda, como eu já levei para a vida toda dos professores. Então, isso quer dizer... Se vem uma professora e um exemplo, vai lá e começa e compõe uma música e diz que é dela para as crianças, nossa, e a criança lembra daquela música e fala, não, essa música é da professora tal ou do professor tal.
ele vai lembrar quando é adulto e tal, essas coisas. Isso que eu tô falando, não é questão de só fazer isso, palhaçada, ser aquele, né? Como é que é? Chega às vezes para ser falso, né? Porque Sim, tem gente que não é sabe. desse jeito, né? Mas é de sorrir. Pronto, sorrir. E quem disse que ser palhaço, na verdade, não é uma ofensa? Não E é por você ele. consegue trazer o entretenimento, a criança vai se identificar com você porque você é divertido. Trouxe um assunto sério, não podemos colocar palhaço como uma forma pejorativa, não faz sentido, porque ele é que dá alegria para as crianças, né? E as crianças, por que criança gosta de um circo, entendeu? Mas a questão da sala de aula, eu acredito que precisa mudar muito. Precisa. Né? E como a gente faz parte da educação do professor que educa a criança, então a nossa responsabilidade começa a ser, né, muita. Então, por isso, eu acredito muito na plataforma que a gente está hoje, nós estamos lançando essa plataforma, que é uma plataforma onde nós queremos realmente que vários professores entrem, não só pelo certificado, não só por isso, não só por preço e tal, essas coisas, mas simplesmente porque eles gostam e eles estão aprendendo lá dentro, eles estão se divertindo lá dentro. É um ambiente muito legal, tem comunidade, tem um monte de coisa. E aí, com essa felicidade, com essa alegria, com essa satisfação de ter uma coisa feita só para ele vai lá na sala de aula e transmite aquela alegria. E aí vira aquele professor que faz palhaçada e tal, essas coisas, entendeu? É assim que eu penso. Para mim, vale a pena ser uma pessoa divertida para as crianças, porque as lembranças da infância são importantes para nós na vida toda. Viu como é que eu sei também ser uma pessoa... Tá derretado. Nossa, fala de novo. Eu esqueci, só vai. Mas isso é importante. Muitos falam, mas eu não sou assim. Pesquisa, aprende. Quando a gente trabalha com criança, a gente tá sempre pesquisando, tá sempre aprendendo coisas novas. E a gente não tá falando pra você fazer marabalhismo, andar na corda bamba, não. A gente tá pensando pra você trazer o conteúdo de uma forma mais leve, você compreender o aluno, pra ele se identificar com você, pra você conseguir realmente marcar. Sim. Então, você vai fazer a diferença. Só de sorrir na sala de aula. Eu já vi professores de educação infantil que nem sorriam. Sorriso não cantava. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é o mínimo. Somos professores, a gente passa vergonha mesmo. Mas é pelas crianças, então tem que ser divertido. O sorriso é importantíssimo. Importantíssimo. Você tocou num assunto, que eu vou voltar. Que eu, falando assim, antes de trabalhar na Vale Cup, desde a faculdade, eu via muitos professores que só queriam o certificado para pôr no currículo. Sabe pegar assim um curso? Não, vou fazer aqui rapidinho para pôr no currículo, pronto. Mas chegou na hora, não domina. Aí as escolas vão cobrar. Então, eu acho importante a gente falar, tipo, você só quer o certificado? Por que você só quer um certificado? O que essa aprendizagem tem a ver? E como que a ValeFlix também pode mudar essa visão de tantos professores? Não estou falando que é você, mas você deve conhecer alguém que tem um currículo assim, cheio de cursos, porém, na prática, não demonstra o conhecimento que precisa. Vamos lá. Como eu falei, o aprendizado ele precisa ser uma coisa mais natural e isso a gente vai fazer, nós vamos fazer a nossa parte nesse quesito. Agora vem a questão do certificado, a certificação, onde a maioria, e pode ser até que muita gente está assistindo, fala assim, olha, eu estou precisando de um certificado agora, porque eu estou terminando minha faculdade, né? Ou porque eu estou fazendo um concurso, porque eu estou querendo entrar na prefeitura, um monte de coisa. Tá, eles exigem isso. Beleza, bacana. Importante. Por que não você aproveitar essa oportunidade para aprender uma coisa nova? Aí vem a questão. Porque normalmente os conteúdos, e até é uma falha nossa, tá tudo bem, a gente, durante anos, a gente veio seguindo o mercado tradicional, e a gente está mudando isso, que é de colocar uma coisa que não seja tão, né, chamativa e tal, essas coisas, para a pessoa aprender mesmo. Então, por isso eu até coloquei uma frase em alguns no nosso site, alguma coisa assim, que é assim, não só pelo certificado, mas sim pelo aprendizado. Porque o aprendizado é o que é o mais importante do que o certificado. A oportunidade de você ter o certificado e saber o conteúdo que está ali, realmente, isso vale muito mais para mim do que você chegar comigo. Não, eu preciso de um curso, eu preciso de um certificado e aquela coisa toda. Fica uma coisa assim, eu tô te vendendo o certificado. E não é isso. Eu quero passar, eu tenho a preocupação de passar o melhor conteúdo
de ter, sim, as coisas que precisam ser, essas coisas de sérias, né? Leis e um monte de coisa. Cuidar de criança não é só uma brincadeira e tal, essas coisas. É, sim, uma responsabilidade muito grande, né? Convenhamos que é uma responsabilidade muito grande ensinar, educar, né? Tem aquela parte também da conexão com os pais, né? De saber se o pai não está, né? Tem um monte de coisa dentro da pedagogia que é uma coisa assim que os professores eles começam a ser, acho que talvez pelo cansaço do dia. Sim, não, a falta de valorização, cansaço desvalorização, do dia, nem dá vontade de buscar conhecimento novo, você pensa, não vou ser valorizado. Olha, eu vou contar um negócio pra você. Conta. Eu fico espantado com a piada, com essa piada de... Piada não, é uma realidade injusta, falando... Isso é um clichê já, que professor ganha pouco, que professor não é bem remunerado, ou que professor não recebe o que merece, não, tá, essas coisas. Mas eu, sinceramente, acredito... Eu não sou professor, não sou pedagogo, como eu já falei, mas eu acredito que... Tem medo do que você vai falar agora. Não, eu acredito que o valor, assim, esquecendo um pouco o lado financeiro, mas o valor que te dá é você mesmo. Sim. Se você faz um negócio, se você escolheu essa profissão por amor, ou mesmo... e você pode também perceber que tem outros caminhos para você ser mais bem-sucedidos financeiramente. A gente até falou isso, pedagogia empresarial, por exemplo, onde você pode ganhar uma boa grana com isso, sendo professor. E eu não sabia disso, e tem muito professor que não sabia. Falei, né? Pedagogia não é só sala de aula, falta informação. Pois é, falta informação. Só que aí tem essa questão, falta informação, mas aí a gente passa a informação... E os professores estão mais aqui... não, mas eu preciso de um certificado, eu preciso de tal coisa. Tudo bem, gente, certificado é importante. Aproveita que você está adquirindo certificado e vai lá e vê o conteúdo. Tira não precisa tirar o dia inteiro, mas tira uns minutos para ver. Dia. E você vai aprendendo, escrevendo, assim como você aprendeu na sala de aula, na faculdade, essas coisas. Porque... Assim como o doutor, como o médico, advogado, dentista, essas coisas, é um aprendizado contínuo. Sim. É um aprendizado contínuo. Se você for uma pessoa que se interesse por isso, você vai se destacar e você vai ganhar mais, você vai ser requisitado em vários lugares. Você não já deu palestra? Sim, palestra e tal. Fui convidada a palestra, faculdades... Mostrar que a pedagogia em si, ela vai além. Pois é, e além disso, você já se sente mais realizado dentro da sua profissão. Eu nunca imaginei também. Foi tipo, nossa, eu consegui alcançar coisas que as pessoas falavam que não eram possíveis, e sendo pedagoga. Nossa, você é pedagoga. E tem uma frase que eu gosto de falar muito, que professor muda vidas, pro bem ou pro mal. Ou você vai marcar aquela criança e ela vai melhorar sempre, ela vai aprender mais, ou por você não gostar, não saber o que você está fazendo, você vai prejudicar imensamente. Você vai falar de um jeito com essa criança que é o bullying, você vai deixando ela assim para baixo. E aquela criança nunca vai para frente porque um professor falou uma besteira em algum momento. Ou, por exemplo, se você vai trabalhar com crianças com deficiência, se você não tiver capacitação, você pode acabar com todo o processo evolutivo dessa criança. Mas colocou o certificado, na hora você vai trabalhar com a criança, mas você não estudou. Então, você tem que saber realmente estudar. A pessoa não pode parar de estudar, não tem essa opção. Porque sempre está mudando. Então, se você acredita na educação, você tem que ajudar ela a melhorar. Olha como é que eu sou um pouco diferente. Vamos. Eu acredito que aprender é melhor do que estudar. Aí você vai... Aí eu vou perguntar, como é que você está aprendendo sem estudar? Porque vai ter ValeFlix. Não, isso. Essa é a ideia que a gente tem. Que aprender é melhor do que estudar, porque, assim, quando você fala até estudar... Vou até anotar, assim, aprender é melhor que estudar. É, melhor que estudar. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de estudar. Aí que pronto. Bonita, eu não gosto de estudar. Pra mim agora, por favor. Eu não gosto de estudar porque eu não gosto de estudar coisas que não é a minha paixão, entende? Sim. Então, por exemplo, eu aprendi muita coisa dentro da sala de aula que não era uma coisa que eu ia usar. Beleza, tá dentro do currículo e tal, mas se tivesse sido passado de uma forma diferente, eu ia aprender melhor. Aprender
é aquela coisa assim, ó, quando você aprende, você guarda o conhecimento. Então, por isso que eu estou falando, é melhor você aprender o conteúdo que você está fazendo. Por exemplo, eu aprendo muito com o filme. Eu aprendo muito com o dia a dia, observando o dia a dia das pessoas. Eu aprendo muito em sala de aula. Você viu que eu estou mostrando o resultado e eu não estou mostrando, sabe? Estou mostrando um resultado. O processo, às vezes você está estudando ali e tal, você está aprendendo. Mas se você colocar aquilo ali, o que você está fazendo ali, como uma coisa mais séria, mais desgastante, como todo mundo na faculdade. Eu tenho que fazer aquela coisa lá, tem que estudar sobre tal coisa. Mas será que estudar precisa ser desse jeito? Pois Estudar só precisa. no livro? Não. O estudar, ninguém falou. Você vai pegar um livro, vai fazer um resumo. Mas a maioria páginas. é estudar como uma coisa ruim. Porque né? o jeito mesmo que eu gosto de estudar... gente, é muito diferenciado. Talvez para você que seja uma pessoa que gosta muito disso, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco diferente. Eu gosto muito mais de coisas mais dinâmicas. Então, isso quer dizer que eu estou aprendendo de uma forma diferente. Bom, eu sei que é polêmico. Professores, estudo, a gente tem uma bagagem ainda teórica, além para conseguir chegar na prática. Eu consegui passar aqui a ideia. Não, mas deu para entender. Entendeu? Professores, deem a sua opinião nos nossos comentários. E, gente... Vou perguntar agora, Rayane e Nath, vocês compreenderam? Não, você não estava prestando atenção. Olha, pronto, aí, tá vendo? Palmas para mim. Eu não gosto. É só eu, gente. Palmas para mim. Eu entendo, mas não dá pra ser só um lado. Pra você conseguir aprender alguma coisa, uma base você teve antes. Pra poder, algum estudo você teve pra conseguir aprender desse jeito. Nem que seja na escola. Teve um estudo, não foi pra estudar em casa, mas teve uma base, uma bagagem. Criamos uma certa polêmica aqui agora nesse podcast. O primeiro podcast nós temos... Manda o EVA, que eu vou fazer uns recortes pra ver se clareia a mente dele. Tá bom, mas a gente volta depois. Acho que vai valer a pena. É questão de opinião. Aí se for falar de política, partido, alguma coisa assim, né? Vamos focar aqui no estudo e no aprendizado. Mas eu entendi, na verdade, é isso que precisa mesmo. A gente precisa juntar as duas coisas. E que o estudar não é pra ser chato. Você pega, principalmente na pedagogia. Você se formou, teve que estudar, não tem jeito, fez prova. Agora, pra que lado que você vai trabalhar? Viu o que você falou? Tem que estudar, não tem jeito. Então tem que estudar, não tem jeito, tem prova. Uma coisa ruim. Mas aí é que tá. Bora, Nata. Tem matéria na faculdade que eu odeio. Eu estudo só pra fazer a prova. Mas estudou. Aí agora, quando você se formou, você vai escolher o que você ama pra aprender. Mas o prazer tá no aprender. Tem matéria que eu aprendo, que eu vou lá, Isso! Show! Eu vou levar na minha vida. E tem matéria que eu só estudo pra ter um resultado, assim, de curto prazo. O aprender traz... Mas será porque você não entendeu a necessidade dele? Só porque você não se identificou, ele não é importante? Às vezes é porque a gente não... Eita, que esse podcast... Eita! Moral da história. A gente estuda e aprende. A partir de hoje eu não estudo mais desse jeito que nem faculdade. Não faço mais isso daí. Estudar e aprender. Eu acho que pode ser o nome, hein? Vou colocar aqui. Estudar versus aprender. Olha qual que é a coisa diferença? Legal. Você sabe a diferença? Na verdade, como é que é um bate-papo? A gente abriu um leque. Então, acho que qualquer lado que a gente for, a gente vai conseguir sempre puxar um para cada lado. Sim. Então, você que está assistindo, qual que é o seu jeito? Buscando desde o início, faculdade, hoje em dia não... 3 ganhou aqui, estamos 3 contra 1. Ô, Genis, eu preciso de alguém para me ajudar. O Genis está concentrado ali, tá na... Mas eu entendi. Eu ainda tenho uma bagagem aí, Então, pra gente meio que finalizar aqui, porque, né, antes de briga, né? Não, a gente vai terminar na paz, Vamos terminar na paz. Talvez uma parte 2 desse podcast eu acho importante. É importante, a gente vai fazer entrevista com a Nanda, né, também. Eu quero ouvir o Elon cantando. Trazer o violão e vai dar tudo certo. Vamos trazer professor homem aqui também, para marcar a presença. Então, inclusive, se você conhece alguém de Brasília, principalmente por enquanto, que você quer conhecer... ou outros profissionais da área de educação, uma pedagógica, comenta aqui pra gente trazer esses profissionais também. Legal. O aluno da
Isso, né? Homens, Porque a gente mulheres. porque imagina só, a gente só tá conversando. Mas é legal, eu gosto muito, bacana, eu sou a minoria, mas, né? Mas escolheu bem os profissionais, eu sim, eu gosto muito de vocês. Gosto muito. Só quando vocês começam a falar coisa de mulher que eu saio fora, né? Gente, esse escritório, se tivesse câmeras... Não comenta, abafa. Mas bom, gente, você que ainda não... Bom, a gente está lançando agora a nossa plataforma, a ValeFlix, né? A ValeFlix. Depois de você fechar esse negócio aqui, fechar esse vídeo, esse podcast, vai lá no www.valeflix.com.br e você lá tem um vídeo explicando, mostrando a plataforma e tal. Nossa, lindo. Dá só, o editor, dá só uma amostra grátis aí do que é mais ou menos. Vocês vão se encantar, eu tenho certeza. Vocês vão ver. Uma das maiores plataformas de pedagogia do Brasil, agora com uma super novidade. Uma plataforma com todos os cursos em um só lugar. Na ValeFlix, você poderá assistir a todos os cursos de pedagogia da ValeCup e ainda poderá adquirir o seu certificado de até 360 horas. Além dos cursos de pedagogia, incluímos para você também uma programação voltada para que possa se divertir, ao mesmo tempo que aprende. Todo mês tem um novo conteúdo, especialmente para você. Assine, aprenda e se divirta em nossa comunidade. ValeFlix, mais que uma plataforma, uma obra de arte. Então, é isso aí que vocês estão vendo aí e muito mais. Lá tem um vídeo inteiro, completo, para você conhecer um pouco mais a plataforma. Conhecer, vai lá, assina a plataforma, como eu já falei, eu não gostei e tal. Gente, na hora que você quiser cancelar, o que não vai acontecer, porque você vai ter muita coisa boa lá dentro. Vai gostar, duvido que cancele. Eu mesmo fiquei encantada, falei, gente, olha do que eu tô participando. Além da gente ter pensado também num valor muito bacana, acessível para todo mundo, todos os professores. Vai ser muito bacana mesmo. E aproveitando, se inscreva no canal, vai vir novos podcasts. Com certeza, com certeza. ValeCast. Como é que é o negócio de YouTube? Se inscreve, dá um like. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo. E tudo isso aí. Segue a ValeCup nas redes sociais. Inclusive, se quiser saber mais sobre a ValeFlix, pode perguntar no Instagram. A gente sempre tá lá tirando dúvida, conversando. Você pode também falar se você é professor homem, quiser contar a sua história pra gente passar depois, também pode deixar lá. E se você gostou, fala que gostou, fala do que gostou. Se você não gostou, fala que a gente pode melhorar. Que eu não fico bravo se alguém falar, não gostei, disse. Eu choro só um pouco. Não, que a gente... Eu choro. Eu tenho um problema, mas eu estou aprendendo. Mas fala pra mim, fala, Elon, eu não gostei de tal coisa. Direciona. Se tirar a Nanda, ela vai dar tudo certo. Então é isso aí, gente, né? Vamos já, Rendeu? Rendeu bastante. Rendeu até briga aqui no podcast. Então a gente se vê na próxima, né? Eu acabei apresentando também e tal. Tá vendo? O convidado já tá apresentando. Eu acho que a gente vai ficar junto, né? E o Elon apresentando com a Nanda. Vamos lá. Será que a gente dá conta, Elon? Os dois apresentando? Eu achei legal fazer isso aqui. Eu gostei também, foi divertido. Vamos fazer. Vai dar uma coisa bacana. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrever, ativa o sininho. A gente tá falando brincando, mas é importante. Importante. E se você tiver sugestões de outros profissionais pra gente trazer sobre podcast, qualquer área da pedagogia, da educação em si, pedagogia empresarial, hospitalar, coordenadores pedagógicos, educação inclusiva, mães... Tudo que a gente puder falar sobre educação vai ser muito bem-vindo. Pais, mães, tá vendo? Ainda bem que tem que ter um homem aqui também, senão acaba esquecendo de puxar. Vou começar com essa minha categoria, eu vou defender até... Defenda, não estou precisando. É isso aí, tchau, gente, um abraço, grande abraço pra todo mundo. A gente se vê em breve. Não se esquece de ir lá no nosso... ValeFlix, nosso site, vai ser bem legal.